4h18, vamos lá para a nossa entrevista de todas as tardes aqui no Bandeirantes Acontece. O governo cortou IPI, né, na casa de até 25%, e o que se viu é que preços não caíram na medida que se imaginava. Não caíram os preços de eletrodomésticos, o valor do automóvel que está nas alturas, do automóvel zero, também não cai. E também tem uma outra agravante, né, que continuam faltando peças para automóveis e a procura continua grande e não tem, vários modelos não estão na prateleira para serem entregues aos consumidores, entre tantas outras coisas, e nós vamos tentar falar de algumas delas nesse papo aqui com o André Brás, que é economista da FGV, sempre nos atende aqui no Acontece. Como vai, André? Boa tarde para você. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. André, quem está querendo vender, está tentando recuperar o tempo perdido de ter amargado um prejuízo gigantesco, tentando recuperar mais rapidamente, ou não tem alternativa? A redução do IPI não significa, havendo muita gente querendo comprar, não significa queda, não tem jeito de haver queda com esse cenário? As quedas vão ser mais... o consumidor não vai identificar preços em queda, né, no curto prazo, né? Isso porque existem outras fontes de pressão inflacionária batendo na indústria, batendo na prestação de serviços, que podem impedir que essa redução do imposto se materialize em queda no preço, né? Mas é claro que algum benefício tal medida pode ter, no sentido de evitar que os aumentos sejam ainda maiores, né? Então, por trás desse comportamento do preço, pode ser que a medida esteja suavizando esse impacto ao consumidor. Mas há muito tempo a energia elétrica já vem muito cara, as indústrias ainda sofrem com gargalos da estrutura produtiva ainda herdados daquele tempo de Covid, os combustíveis responsáveis aí pelo escoamento, né, dos produtos também estão muito mais caros, né, principalmente com o último reajuste que aconteceu no início do mês passado. Então tem várias fontes de pressão aí que impedem que esse IPI traga alguma queda, alguma redução de preço ao consumidor. André, boa tarde. No caso de eletrodomésticos e automóveis, muita gente do setor diz que uma redução sustentável, ela só pode decorrer também de uma redução sustentável da carga tributária. Não apenas a diminuição do IPI, mas no geral da carga tributária que incide, né, sobre a produção e comercialização desses produtos. E a reforma tributária não dá sinais de que vai ter essa consequência, né? Exato, porque a dificuldade na arrecadação ainda é legítima, né? O Estado precisa rever de onde vai tirar recursos quando promover seus cortes de imposto, né? É claro que a inflação ajuda a melhorar um pouco essa questão de impostos, né, e tal, mas não resolve o problema no longo prazo. Então, antes de se falar em redução de imposto, a gente precisa rever essa reforma que nenhum governo quer pegar exatamente para levá-la até o fim, né? Mas é decisivo para que se possa colher iniciativas que não só resultem na queda no preço, mas no estímulo maior para alguns setores que são responsáveis por empregar muita gente. O setor automobilístico é um deles, né? Ele emprega diretamente e indiretamente muitos trabalhadores. E sempre que esse setor passa por alguma dificuldade, a gente vê o desemprego aumentando mais que proporcional. Então, é importante fazer essas revisões antes de entrar em políticas de redução de imposto. Essas políticas elas vêm no sentido de aquecer a atividade, contribuir para que a demanda fique um pouco maior e que haja possibilidade de emprego e renda. Mas isso é um pouco diferente do receituário que a gente tem que seguir nesse momento, porque o principal desafio que a gente tem agora é de conter o avanço da inflação. E o principal instrumento de política monetária joga contra o aquecimento da demanda. Você sobe juros para tentar fazer com que os preços esfriem um pouco. E a gente não está falando só da demanda aqui no Brasil, a gente está falando da demanda mundial. A gente tem um problema de demanda que afeta a economia brasileira e veio pelo estímulo de outras grandes economias. Então, mesmo que aqui a gente tenha desemprego, a gente tenha com isso uma dificuldade maior das famílias consumirem,
o principal instrumento de política monetária é a taxa básica de juros, é a Selic, e seu aumento joga contra a demanda. Você está encarecendo o crédito, está encarecendo o financiamento. E aí você vê do governo uma política para redução de IPI. Então, o que se pretende exatamente com essa medida? Né? Ela não é suficiente para aquecer a atividade. Né? Nem arranhar ela consegue. E ela também joga contra a própria política monetária, que tem agora a missão de fazer com que essa inflação converja para a meta no menor horizonte de tempo possível. E todos esses desafios que o mundo passa agora, desafios agravados com essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, vão trazer mais inflação para o mundo inteiro. Né? E isso já se materializa nos números aqui do IPCA. Nós vimos sexta-feira o quanto o IPCA de março subiu. Foi o maior março aí desde antes do Plano Real. Então, aquilo é o quê? Retrato desse espalhamento dessas pressões inflacionárias, que podem ser pioradas se você estimular a demanda de itens que estão puxando muito a inflação no curto prazo, que é exatamente eletrodomésticos e automóveis. Ou seja, a medida pode não resolver o problema que ela pretende resolver e agravar outro, principalmente na questão fiscal, nos sinais que são emitidos, né, sobre o problema fiscal brasileiro. Mas você citou aí a demanda, que no Brasil é muito fraca. Se há países aí cuja inflação está sendo provocada ou alimentada pelo aumento da demanda, não é o caso do Brasil. Mas no caso específico dos carros, André, nós vimos aí no ano passado, por exemplo, carro usado teve uma valorização tremenda, ainda tem, porque muita gente não conseguiu carro zero, faltava por essa quebra aí na cadeia de abastecimento que você citou, em razão da pandemia. A incontornável lei da oferta e da procura pode provocar redução de preços, um desaquecimento ainda maior da demanda, menos gente buscando carro novo. Isso não vai ser, aí sim, o fator decisivo para uma redução de preços do carro novo? As pessoas buscaram o carro usado pela falta do novo, mas essa questão da demanda lá fora acaba diminuindo a oferta de peças, de suprimentos para a indústria brasileira também. Ela passa a concorrer com outros segmentos industriais da mesma categoria em outros países que estão mais aquecidos. Então, de qualquer maneira, vai faltar peça para a gente, o preço do carro zero vai aumentar e as pessoas, exatamente tentando fugir desse aumento do carro zero, vão para o carro seminovo. Mas a moral da história foi, as pessoas migrando de um mercado para o outro também provocaram o aumento de preço do carro seminovo. Então, os dois agora sobem em igual magnitude. Se olharmos os números lá do IPCA, a variação em 12 meses para carro novo e carro usado está estatisticamente igual, né? Pode dizer assim. E com isso, outros serviços que giram em torno do automóvel. O seguro vem subindo muito, a manutenção veicular vem subindo, porque são setores também que acabam tendo uma inflação, uma procura maior, e, portanto, acabam tendo mais facilidade de repassar preços. Né? Então, nesse cenário, eu não vejo assim, possibilidade de haver de tal política de redução de IPI, convencer o consumidor a procurar um carro zero e suavizar os impactos do seminovo. Eu acho que o indivíduo não vai procurar, porque o carro zero é um carro que boa parte dele é financiado, raramente você vê um consumidor ali desembolsando 70, 100 mil reais por um carro de entrada, né, que está extremamente caro. Então, normalmente são financiados, o financiamento vem subindo, seguindo exatamente a orientação da Selic, né? Então, há um certo desestímulo aí a procurar. Então, carros de menor valor, que pertencem ao segmento de seminovo, tem mais condição de se sustentar caro e não vai ajudar muito o zero a cair de preço. Então, eu acho que foi uma medida mais de cunho eleitoral, mas que tem um alcance muito pequeno aqui para normalizar a inflação ou mesmo aquecer a demanda. Só um pequenino parêntese, carro popular que no Brasil custa 70 mil reais, né? O mais barato, 70 mil reais, o mais barato. Ô André, deixa eu te perguntar uma coisa a respeito de comida, porque os preços dos alimentos só fazem crescer, e eu tive de férias esses dias, fui no lugar que eu já tinha ido um ano antes na pandemia, e vi restaurante cobrando muito mais caro do que no ano anterior, muito mais caro que no ano anterior, mas outros um pouco menores,
mantendo o preço. A pergunta que eu te faço é o seguinte, que os alimentos aumentaram e o custo do restaurante está muito maior para poder produzir um prato, isso é notório, não tem a menor dúvida. Mas qual que é a equação que é a mais acertada, se é que existe, né, uma receita de bolo para isso? É o cara manter o preço para conseguir equacionar e manter a porta aberta, continuar com a porta levantada, ou tentar agora já começar a recuperar aquilo que foi perdido, aí pegando um pedacinho da primeira pergunta que eu te fiz. Existe uma solução para isso com o preço do alimento tão lá em cima? Olha, depende do mercado que esse restaurante está, né? Tem restaurantes que têm um nível maior, tem uma tabela de preços maior, atendem um público de maior renda. Esse deve ter um pouco mais de facilidade de repassar, porque o custo do menu não vai impactar muito no orçamento de quem frequenta esse restaurante, né? Agora você vai num restaurante mais popular, que enfrenta uma competição maior, para ele talvez seja mais difícil. Então ele vai tentar trabalhar da melhor maneira possível os custos, reduzindo onde for possível, renegociando com fornecedores, fazendo substituição de mercadorias, enfim, trabalhando com uma logística mais eficiente, para tentar segurar o preço e ganhar pela concorrência, né? Você segurou o preço, você atrai mais consumidores. Então vai depender muito do mercado em que esse restaurante está oferecendo seus serviços. Uns vão ter mais facilidade que outros de repassar. Mas a verdade é que os custos subiram muito. O restaurante usa muita energia elétrica e ela subiu muito de preço. Compra mercadorias que são influenciadas aí pelo preço dos combustíveis, né? E os combustíveis subiram muito de preço. A própria mão de obra, você tem que, enfim, reajustar seus salários pela inflação passada, então isso também entra nos custos, né, desse tipo de negócio. Então, fatalmente, uma parte disso vai se transformar em aumento de preço ao consumidor. Agora, repassa aquele que tem condições de fazer isso, que atende um público que não vai se sentir tão pressionado assim se vê um preço um pouco maior, né? Mas vai depender muito do mercado e do tipo de concorrência que esse restaurante enfrenta. André Braz, uma última da minha parte aqui. Você falou, claro que a prioridade agora é evitar uma inflação descontrolada, combater a inflação, fazer com que ela volte aí para um nível aceitável, né? E na época do Plano Real, o Plano Real trouxe embutida a ideia de desindexação. E os gatilhos todos, né, que se tornaram inevitáveis com a hiperinflação, eles deveriam ser extintos exatamente porque a nova realidade monetária, etc., e o combate à inflação, a inflação sob controle, precisava da ideia de desindexação como uma ideia primordial. Agora, até que ponto? Porque, claro, você tem hoje uma indexação informal, né, que ocorre aí, o comércio reajusta conforme o aumento de custo, é inevitável. Tem de ser assim, a indústria, prestadores de serviço. Mas e o assalariado, que hoje, em termos reais, ganha muito menos do que há um ano, do que há 2 anos, aquele que manteve o salário, fora os que perderam o salário ou voltaram para o mercado de trabalho com um salário menor. E a inflação fazendo o poder de compra desabar. Então o salário real é menor. Até que ponto é possível impedir, evitar a volta da ideia da indexação, dos gatilhos, informais ou não, por conta de uma inflação alta? Em que ponto a inflação passa a desencadear indexações? Quanto mais alta a inflação, mais esse tipo de instrumento é utilizado, né? A nossa economia realmente desindexou muito em comparação ao período de hiperinflação, mas ela ainda segue muito indexada. A prova disso são os reajustes que a gente vê nas mensalidades escolares, no próprio aluguel, no plano de saúde, nos medicamentos. Esses preços não seguem leis de mercado, eles têm uma agência reguladora que propõe reajustes anuais, né? Esses reajustes são debatidos pela categoria e própria agência e um reajuste é acordado, né? E em alguns anos, né, esse reajuste é muito forte, é pesado, né? Esse ano os medicamentos subiram 11%, os planos também vão subir em 2 dígitos, provavelmente, logo a gente vai saber o reajuste. Então a nossa economia segue muito indexada. E o trabalhador perdeu espaço na medida que a pandemia afetou muito a atividade econômica. Então, como houve um crescimento grande aí do desemprego, né, a hora o indivíduo não podia prestar o seu serviço e a hora ele foi dispensado pela empresa, o poder de barganha do trabalhador diminui muito, né?
Então, negociar salários, né, que incorporem pelo menos as perdas aí da inflação está cada vez mais difícil, porque a fila de desempregados ainda é grande. O mercado de trabalho melhorou marginalmente, mas muito longe de incorporar. E a oferta de emprego, em geral, não é na qualidade do emprego que se tinha antes da pandemia, né? Tem havido uma precarização do mercado de trabalho exatamente pela falta de investimentos aí em educação, o que ajudaria o trabalhador brasileiro a aumentar sua produtividade e também cobrar com isso salários maiores, né? Mas então, à medida que o trabalhador se torna cada vez menos especializado, à medida que as empresas enxugam também para driblar essas adversidades que começaram aí com essa questão da Covid, né, o poder de barganha do trabalhador diminui e ele começa a ver perdas mais significativas no salário. André Braz, economista da FGV, é sempre um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Hoje num cenário mais urbano, né? Não está naquele mais interior, né, o André? Eu estou no interior, é porque tem uma parte da casa que é moderna. Ah, já está moderninha. O cenário agora está um pouco diferente, mas estou no mesmo lugar. Tá bom. André, um abraço, até a próxima. Um abraço, tchau. Agora 4h34, já voltamos. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes.